Meus queridos amigos, estou aqui para conversar com vocês sobre a primeira dica profissional do nosso curso de iniciação à advocacia civil. Toda e qualquer ação exige o preenchimento dos chamados requisitos gerais. Nós já os estudamos na primeira aula desse nosso curso, eu me refiro às condições da ação. Mas a depender do tipo de demanda, a depender do tipo de ação, outros requisitos, que podemos denominá-los específicos, são exigidos para a propositura da demanda e para o êxito do processo. Isso não é diferente com a ação de indenização por perdas e danos. Neste nosso curso, nós temos uma aula a ser gravada, que é uma aula completa sobre a ação de indenização por perdas e danos. Hoje eu vim ter com vocês uma conversa breve apenas sobre um pedaço desse assunto, que me refiro, portanto, aos requisitos específicos. Eu não tenho esse número na cabeça e duvido muito que alguém tenha, mas eu poderia dizer com toda segurança que talvez 50% das ações que tramitam no Brasil sejam ações de indenização por perdas e danos. Algumas absolutamente infundadas, outras transportando pedidos lotéricos. Há um abuso de postulação no que concerne a indenização por perdas e danos. Mas seja como for, quando ajuizada, esta ação exige o preenchimento de 3 requisitos. Quais são eles? Primeiro, o dano ou prejuízo que deve ser real e concreto. Isso é muito importante. Doutrina e jurisprudência afirmam que não é possível nós propormos a ação de indenização por perdas e danos quando o dano for apenas hipotético ou imaginário. Pensa naquela pessoa que está na frente da sua casa se preparando para atravessar a rua e na frente dela passa um carro sendo conduzido a 200 km por hora. Essa pessoa então propõe uma ação na justiça, uma ação de indenização por perdas e danos e diz assim: se eu tivesse efetuado a travessia, eu teria sido com certeza atropelado e teria sofrido múltiplas faturas. Ora, esse dano, ele é um dano hipotético, ele é um dano imaginário, que não permite fundamentação de ação de indenização por perdas e danos. O dano, ele pode ser material, ele pode ser moral ou estético. Nós vamos conversar mais de perto sobre esse assunto na aula específica, mas eu antecipo aqui que durante muito tempo o dano estético ele foi inserido na categoria do dano moral, até que os tribunais começaram a evoluir e o STJ teve um papel muito importante na construção desse entendimento, a ponto de divisar, a ponto de separar, admitindo, portanto, o pagamento de indenização, tanto no que toca a indenização por dano material, como na que toca a dano moral e assim também em relação ao dano chamado estético. O segundo requisito específico dessa ação é o ato do agente. Quando nós usamos a palavra ato, nós pensamos numa ação, mas tanto a ação como a omissão pode fundamentar a propositura da ação de indenização por perdas e danos. No caso da omissão, apenas quando o agente, o réu do processo, estava obrigado pela lei ou pelo contrato a praticar o ato. Ele se abstém dessa prática, causa prejuízo à parte contrária, portanto, ao autor da ação de indenização por perdas e danos, caracterizando o preenchimento do segundo requisito. E o terceiro é o chamado nexo de causalidade. O nexo de causalidade, como já nos ensinou o desembargador falecido do Tribunal de São Paulo, Carlos Alberto Bittar, funciona tal como uma ponte que interliga os 2 primeiros requisitos, de sorte a se poder concluir que o dano proveio do ato do agente. Ou seja, o nexo de causalidade, meus queridos amigos, estabelece uma relação de causa e efeito entre o prejuízo e o ato ou a omissão originada do agente. É fundamental, portanto, provarmos que foi o ato do agente ou a omissão do agente que causou diretamente aquele prejuízo que está identificado na petição inicial. Esses requisitos são específicos da ação de indenização por perdas e danos e deverão ser preenchidos em todas as ações indenizatórias, sejam as decorrentes de erro médico, sejam as decorrentes de vício de construção, seja contra um advogado que perdeu um prazo processual, enfim, em qualquer hipótese, seja qual for a espécie de ação indenizatória, seja qual for a origem do problema, doutrina e jurisprudência exigem a coexistência desses requisitos que deverão ser preenchidos em todos os casos concretos.
Além deles, e aí eu vou deixar esse assunto porque ele é mais extenso para ser estudado na aula específica da ação de indenização por perdas e danos, doutrina e jurisprudência exigem a comprovação da culpa do agente. Quando eu uso a palavra culpa, eu faço no sentido amplo ou lato, para abranger a culpa estrito sensu e o dolo, a vontade intencional de praticar o ato. Nesses casos, meus queridos amigos, quando nós comprovamos a culpa do réu, nós o fazemos por quê? Porque a nossa teoria, a teoria da responsabilidade civil, ela é adepta da teoria subjetiva, ou seja, o julgamento da ação de indenização, o êxito da ação de indenização por perdas e danos depende da comprovação da culpa do réu do processo. E por essa razão, a ação indenizatória ela é complexa e demorada. Por quê? Porque para comprovar a culpa do réu, é necessária a ouvida de testemunhas, é necessária a realização de uma perícia, é necessária a juntada de vários documentos. Portanto, a ação de indenização por perdas e danos é rica na questão probatória. Não por outra razão, é porque se exige a comprovação da culpa do réu como condição para o êxito dessa ação específica. Meus queridos amigos, eu espero ter sido útil a vocês e os convoco para juntos termos esse próximo encontro, numa ocasião futura, sobre essa ação tão encantadora que é a ação de indenização por perdas e danos. Tudo de bom para vocês.